Amados irmãos, boa sexta-feira. Jesus é o Senhor. Vamos desfrutar da semana 3. É uma sexta-feira. E o título é Um resumo de 1 Tessalonicenses. Versículo de hora a ler está em 1 Tessalonicenses 1, versículo 2, parte A. Diz: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Vamos hoje começar a expor 14 itens que resumem a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeiro, a oração de ação de graças. Paulo introduz a epístola dando graças a Deus pela obra de fé, pelo labor de amor e pela perseverança da esperança, destacando a repercussão da conversão dos Tessalonicenses na região. Deixando os ídolos, converteram-se a Deus. Apesar de toda pressão cultural e familiar, o evangelho agiu fortemente entre eles, motivo pelo qual deixaram os ídolos e passaram a servir ao Deus vivo e verdadeiro. Terceiro, o proceder dos apóstolos. Essa porção da Bíblia é preciosa demais, pois mostra que nós que servimos ao Senhor temos de aprender a trabalhar com pureza no coração. Em nós não há intenção impura ou vontade de enganar alguém. Tampouco visamos ganhar votos como se estivéssemos em uma disputa eleitoral. Nem visamos conquistar fama e popularidade. No entanto, não podemos ignorar que muitas vezes nosso coração é enganado. Julgamos que estamos servindo ao Senhor, mas há pequenas motivações impuras. Que o Senhor nos ilumine. Precisamos alcançar um nível mais profundo em nosso serviço ao Senhor, retirando de nosso coração todas as impurezas. Satanás foi quem buscou fama, popularidade e negociou para ganhar influência. Quanto a nós, buscamos somente servir ao Senhor. Em todo momento, Deus prova nosso coração para ver se há impureza, dolo, engano, segundas intenções ou motivações impuras. Ao provar nosso coração, Deus almeja aprová-lo para formar um grupo de vencedores que constituíram o Filho varão, a fim de trazer o Senhor de volta. É preciso haver um grupo de pessoas cujo coração tenha sido provado e aprovado. Oramos ao Senhor para que nenhuma motivação impura seja em nosso serviço. Se agimos com impureza, muitos podem ser enganados, mas Deus não o será. Deus não encarregará o Evangelho aos de coração impuro. Ele só encarrega o Evangelho a quem é aprovado. Além disso, Paulo não buscou obter vantagens entre os Tessalonicenses. Do mesmo modo, nosso propósito não é agradar a homens ou obter ganhos financeiros. Desejamos que o Senhor trabalhe em nosso coração nessa época final e levante uma fortaleza em Sião, composta por aqueles de coração puro. Em seguida, o apóstolo, abrindo mais seu coração, diz: Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia o próprio filho. Como enviados de Cristo, não exigimos nada dos irmãos. Pelo contrário, apresentamo-nos como uma mãe que cuida dos filhos. Uma mãe não tem salário ou nenhuma outra vantagem trabalhista, como 13º, férias ou licença. Mas ela cuida com amor e carinho. Assim devemos ser. Nosso cuidado para com os irmãos e as pessoas que apacentamos. Esse é o labor de amor. Cuidar como uma mãe que acaricia os próprios filhos. Ainda há necessidade de fadiga e labor nestes tempos finais. Graças ao Senhor por nossas equipes de colportores que estão realizando um belo trabalho nas ruas.
há também vários irmãos que estão à nossa frente, tais como os cooperadores e os irmãos líderes das igrejas, os quais se afadigam em nosso favor e nos servem de modelo. Por fim, leiamos: Vós e Deus sois testemunhas de modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, e sabeis ainda de que maneira como Pai e seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória. Em primeiro lugar está o reino, ou seja, antes de tudo precisamos reconectar-nos a Deus. A glória é consequência, pois fomos chamados para seu reino e glória. Glória. Aleluia. Pergunta: que tal permitir que o Senhor sonde seu coração? Amém, amados? A pergunta de hoje diz assim, que tal permitir que o Senhor sonde o seu coração? A gente vê que isso é uma pergunta pessoal, né? Uma pergunta onde somente eu e você podemos responder. Fazendo essa leitura de hoje me fez lembrar do Salmo 51. Tem 2 versículos nele que eu queria compartilhar com vocês, conosco. Diz assim, o Salmo 51, versículo 10 diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. E o versículo 17 diz assim, Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Amados, realmente é um falar muito forte hoje, né? Que faz com que olhemos para dentro de cada um de nós e que confessemos diante do Senhor aquilo que só Ele e nós sabemos, né? E podemos testificar. De fato, somos remidos, somos salvos, temos a vida de Deus dentro de nós, mas também é inegável que a gente possa não expressar tal sentimento e falar a verdade, que nem todos os compartimentos do nosso ser ainda foram ganhos totalmente pelo Senhor. O que é que eu quero dizer com isso? É que às vezes, irmãos, em nossos corações ainda existem resquícios de impureza. Que o Senhor possa iluminar cada um de nós. Muitas vezes nós julgamos que estamos servindo ao Senhor, mas há pequenas motivações impuras. O que poderíamos citar como exemplo, falando sobre essas pequenas motivações impuras? Vamos lá. Digamos que eu sou um irmão e eu sou um irmão da palavra, certo? Eu sou irmão da palavra e de repente eu, com um pouco de destreza ou habilidade com a palavra, eu consigo fazer com que os irmãos se tornem atentos àquilo que eu fale, certo? Só que a minha motivação, que deveria ser edificação da igreja e me tornar apenas um membro ou um servo por meio de quem crie, passa agora a galgar uma posição. Tipo assim, a minha pequena motivação é chamar atenção e agariar um grupo de irmãos que me elejam uma espécie de líder. Amados, isso é uma motivação impura. Ou no trato da junta das ofertas, por exemplo, eu buscar usufruir daquilo que os irmãos estão dando de coração. Tipo assim, eu preciso de uma oferta, certo? Mas essa oferta, digamos que é apenas R$60. Mas aí, no meu coração, há uma motivação impura de que esse valor chega a R$600. Ou seja, eu só precisaria de 60. Os irmãos percebem que são pequenas coisas. Isso são apenas exemplos, às vezes até um pouco rasteiro. Mas é só para que a gente possa perceber uma coisa. Eu posso enganar vocês.
Vocês podem até me enganar, mas Deus jamais, jamais será enganado, irmãos. Ele não será enganado, porque Ele é aquele que almeja corações puros. Senhor Jesus. E só Ele prova o coração de cada um de nós. Senhor Jesus. Por exemplo, Paulo não buscava obter vantagens entre os irmãos de Tessalônica. Os irmãos tocaram nisso com profundidade? Irmãos, Paulo era, para aqueles homens que se converteram, era como se fosse uma espécie de Deus aqui na terra. Paulo, ele poderia ter sido servido com as iguarias mais finas daquela época, com a quantidade de ofertas que poderia superabundar a ponto dele se deleitar em tudo aquilo que ele vinha a receber. Mas a gente vê que o apóstolo se negou a receber donativos, pois não queria ser pesado aos irmãos. Senhor Jesus. Então, amados, a gente precisa estar claros em relação a isso e permitir que o Senhor realmente sonde nossos corações. Que essa sexta-feira seja muito iluminada para nós. Amém.